E hoje eu vou iniciar de uma forma diferente. Eu vou fazer uma pergunta pra você do outro lado. Se o seu medo pudesse se manifestar de alguma forma, de qual forma seria? E eu fiz essa pergunta porque tem tudo a ver com o livro que nós vamos falar hoje. Eu tô muito feliz em trazer de volta o projeto Lendo Stephen King. No canal ele foi o primeiro que inaugurou o BookBox. E o King sempre teve uma importância muito grande na minha vida. Então eu fico muito feliz de trazer esse projeto de volta para 2016. E com um livro, assim, muito especial mesmo. Que é It, A Coisa. E não é à toa, realmente King estava inspiradíssimo nesse livro. Foi publicado originalmente em 1986, ou seja, faz muito tempo, eu não era nem nascido nessa época. Teve uma adaptação cinematográfica nos anos de 1990. Uma adaptação também muito legal. E no vídeo de hoje eu vou resumir rapidinho pra vocês a história, dar uma sinopse, e depois eu vou inserir 5 motivos para você ler ou reler It, a obra-prima do medo. E se você não sabe nada sobre história, é bom também não saber muita coisa sobre essa história, mas vamos mapear algumas coisas importantes. It vai contar a história de 7 amigos que vivem em Derry, uma cidadezinha no estado do Maine, nos Estados Unidos. E o livro vai se intercalar entre passado e presente, ou seja, na infância desses 7 amigos e já na idade adulta, 30 anos depois. E isso é muito legal, essa mudança de tempo, como o King trabalha isso no livro, isso é muito importante e traz todo um tom para a obra. E na cidade de Derry acontece coisas muito sinistras e peculiares. As crianças da cidade acabam sumindo de geração em geração, quase como um ciclo sazonal. Em média de 20 a 20 anos, as crianças começam a desaparecer, crimes muito estranhos começam a acontecer em Derry, e Derry é uma cidade que fede, na descrição do Stephen King, ou seja, uma cidade cheia de mistério. E nós, no decorrer do livro, vamos descobrir que o responsável por esse sumiço dessas crianças e de alguns outros personagens mais adultos é do palhaço, a Coisa, também conhecido como Pennywise ou então o Parcimonioso, que é uma criatura sobrenatural que tem a habilidade de assumir formas, e normalmente formas do medo da pessoa. E é um personagem muito interessante, épico, novamente eu preciso usar essa palavra, épico, antigo e incrível, original. E claro, esses 7 amigos vão acabar se juntando para combater essa força das trevas e salvar não só os jovens daquele lugar, como a própria cidade. Dito isso, agora nós vamos falar sobre 5 motivos para ler A Coisa. Sim, como eu já falei no começo, tem 7 personagens que crescem, né? São personagens infantis, eles acabam crescendo. Mas não só esses personagens, existem muitos personagens nesse livro e todos são extremamente bem escritos. A gente vai conhecer a fundo cada um deles. E no começo do livro, isso causa uma estranheza. Sim, são muitos nomes, são muitos sobrenomes. Mas depois de um tempinho, a gente já está íntimo de cada um. A gente conhece cada um até pela própria forma de narrar, pelo próprio discurso, pelos pensamentos. Enfim, a gente realmente vira íntimo de cada um, principalmente, claro, desses 7 amigos. Mas todos os outros estão muito importantes e vão trazer sempre muita carga para a história. Então, sem sombra de dúvida, os personagens desse livro são o ponto forte. E eu ressalto a infância desses personagens. É muito gostoso ler esses personagens infantis, porque a gente sente a juventude pulsando em cada personagem. Sim, esse livro, além de ser um livro de terror, claro, ele vai tocar em assuntos muito importantes. Não só naquela época, como até agora. Assuntos, eu diria, até tabus, como racismo, pedofilia, homofobia, agressão contra as mulheres, ou seja, vários assuntos importantes da nossa sociedade. E o King vai tratar cada assunto desse de uma forma muito coerente, muito sóbria e com uma responsabilidade muito grande, sem ser enfadonho, muito real. E sim, o nosso palhacito do livro é um fator muito importante. A Coisa, o Pennywise, o Parcimonioso, é um fator chave para essa obra. E o que eu mais gosto nele é que ele não é o personagem principal. Sem sombra de dúvida, não. Existe muita coisa em Derry, mas ele traz um tom muito importante. Ele
Como ele assume o medo, muitas vezes ele assume nossos próprios medos. E isso causa um desconforto. E como ele tá localizado na cidade, como ele se manifesta, é tudo muito original. Ele acaba criando uma situação de medo em coisas muito corriqueiras do nosso dia a dia. Isso é fantástico. E traz o medo infantil, nosso medo primordial, às vezes, lá em nossa infância. E isso é muito perturbador, né? E a cidade é o 8º personagem do livro, com certeza, que é Derry. E como eu já falei no começo, Derry fede. Derry é muito bem descrita, muito bem construída na história. Nós localizamos os pontos, nós conhecemos realmente, nós conseguimos visitar e quase que se hospedar dentro daquela cidade por aquele tempo que nós estamos vendo aquele livro. E é uma cidade que nós vamos conhecer não só naqueles 2 períodos, né, da infância e 30 anos depois. Existem interlúdios nessa obra que vão ser responsáveis por a gente conhecer a origem de Derry, os moradores daquele antepassado. Isso é muito legal. Isso acrescenta muita camada para a obra e para os seus personagens e para o próprio contexto do terror, de quem é o Pennywise, como é que ele chegou lá. Isso é tudo muito fascinante. E o quinto motivo é que essa história ela é épica. Épica no sentido de que a gente conhecendo os personagens, a história, os assuntos são muito importantes. Tem um ritmo muito alucinante. A narrativa do Stephen King, na minha opinião, é fenomenal. Ele consegue intercalar o passado e o presente de uma maneira genial. Existe uma cena chamada 6 telefonemas, que vai introduzir cada personagem por um telefonema, que é vital, que liga todos eles. Que é coisa assim, que realmente uma obra-prima, de um primor, de uma construção. Sim, uma calma. São capítulos longos, o livro é gigante, mais de 1.100 páginas. Mas isso em nenhum momento, pra mim, se transformou chato, arrastado. Foi sempre muito visceral, sempre muito envolvente e com vontade de descobrir mais, de conhecer mais daquela cidade e daqueles personagens. E esses foram 5 motivos para ler It, a obra-prima do medo, ou então a... E se você já leu esse livro, não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou, se você tem mais algum comentário a fazer sobre It. Se você tem vontade de ler, também comente. Se você gosta de Stephen King, também não deixe de sugerir minha próxima leitura. Sim, isso é muito importante. Eu quero que vocês me ajudem a escolher a próxima leitura do King para o projeto Lendo Stephen King, ok? A gente tem esse combinado aqui embaixo. Não deixe de comentar qual livro você quer que eu leia do mestre do terror. E é isso, comente, compartilhe. Se não está inscrito, seja muito bem-vindo. Faça parte da família BookBox. E um beijo, um abraço, um aperto de mão. Tchau, tchau. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre filmes que têm livros como grande vilão da história.